E essa especulação de que Hulk pode ser dispensado no Atlético Mineiro? Tem novidades na briga contra o rebaixamento? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vitória de Jair Ventura, que emplacou sua segunda vitória super importante no Campeonato Brasileiro na noite dessa segunda-feira, 1-0 contra o Santos na Vila Belmiro, gol do Mateuzinho. Aí veio uma curiosidade, o Mateuzinho havia marcado o último gol dele justamente contra o Fortaleza do Vojvoda. Resultado acabou culminando na demissão do treinador argentino, que não vai ser demitido no Santos, mas certamente passou a ser bastante criticado. Daqui a pouco a gente fala sobre o Peixe. Queria destacar aqui com essa nova vitória do Vitória, o campeonato embolou de vez. Nesse momento, o Vitória tem os mesmos 31 pontos do Santos. A vantagem do Peixe fora da zona do rebaixamento se dá pelo número de vitórias, 8 vitórias para o Peixe, 7 vitórias para o Vitória. Como observação importante, o time baiano tem jogos a mais, tem um jogo a mais do que a maioria dos concorrentes na parte de baixo da tabela. Resultado de vitória do time baiano foi muito ruim também para Atlético Mineiro, Internacional, Ceará, outros times que estavam distantes da zona do rebaixamento, mas depois desses 6 pontos conquistados pela equipe do Jair Ventura, viram a proximidade do Z4. Nesse momento, o Galo tem apenas 2 pontos de vantagem em relação ao Z4, o Ceará e o Internacional aparecem 4 pontos à frente. Até Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino, que tem 36 pontos, começam a ficar ligeiramente a perigo. A distância em relação ao Z4 é de apenas 5 pontos e o próximo jogo é justamente Vitória e Corinthians no Barradão no próximo sábado. Fui checar com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais sobre as chances de rebaixamento depois da rodada de ontem. O Vitória aparece com 45% de chances de cair, o Santos com 35%, o Galo com 13%, seguido por Ceará 7%, Internacional 6% e Corinthians 5%. Hora de falar sobre o Santos. Rebaixamento vai bater forte na porta do Peixe nos próximos dias. A derrota para o Vitória foi tenebrosa. O time ainda se manteve fora da zona do rebaixamento, apesar de ter a mesma pontuação do Vitória. Mas os próximos jogos são pesadíssimos. Você sabia que o Santos faz dos próximos 6 jogos 5 confrontos contra times que ocupam as 6 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro? A sequência começa com um confronto contra o Botafogo fora de casa. Fortaleza é o único respiro nessa sequência. Fortaleza dentro de casa, depois Palmeiras fora, Flamengo fora, Palmeiras em casa e Mirassol em casa. A menos que o Santos surpreenda demais nessa sequência, dá para imaginar o Peixe entrando na zona de rebaixamento nessas 6 partidas, e é tudo que o torcedor do Santos nem queria ouvir falar, a possibilidade de o Peixe voltar para a Série B um ano depois de ter subido como campeão da segunda divisão. Resultado da derrota para o Vitória causou enorme desespero nos torcedores na Vila Belmiro e nas redes sociais. O 1-0 para o Vitória foi tenebroso. Hora de falar sobre essa história de que Hulk pode ser dispensado. Vinícius Nicoletti contou em seu boletim na ESPN que existe uma discussão dentro do Atlético para rescindir o contrato do Hulk em dezembro. Vale a lembrança de que o maior ídolo do Atlético nos últimos anos tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Nicoletti pondera que o custo de R$2 milhões por mês, o maior do elenco do Atlético, e a condição de reserva hoje fazem com que o Galo pense na possibilidade de rescisão. É óbvio que Hulk e Atlético negaram. O Hulk chegou a dizer o seguinte: tenho um contrato e pretendo cumprir. Se o clube não quiser ficar comigo, que venha me procurar. Ninguém em nenhum momento me procurou. Já o Atlético soltou uma nota para afirmar o seguinte, abre aspas, o Atlético esclarece que especulações sobre um possível encerramento de contrato do Hulk são infundadas. Esse assunto jamais foi tratado internamente. Estamos absolutamente concentrados nas competições de 2025. Cheguei a conversar com o dirigente do Galo e ele afirmou que, em meio à decisão contra o Independente Del Valle, nem daria para estar pensando na dispensa ou na rescisão do contrato do Hulk. É verdade que ele vive o pior momento desde que chegou ao Atlético, temporada de 48 jogos, só 16 gols e 4 assistências, menor número de gols e menor número de assistências desde que foi contratado numa única temporada, mas eu não acho essa conversa tão maluca, tá? Até porque o Sampaoli não morre de amores pelo Hulk. É óbvio que ninguém no Atlético vai confirmar esse tema, mas acho que a gente precisa esperar para ver como é que o Hulk termina. Se não houver evolução do Hulk, é possível que o Sampaoli sugira assim na reformulação do elenco, incluindo o Hulk de saída do Galo. Estão aqui comigo pra gente falar do Galo. Antes de falar do que vai acontecer, vamos falar do que aconteceu. Ale, você comentou Galo e Corinthians.
E esse Galo no Campeonato Brasileiro, às vezes me dá a impressão que quando entra em campo, a turma já sabe que vai perder, cara. Porque assim, é incrível. Torcedor até desanima em ver jogo do Campeonato Brasileiro. Nós trouxemos há pouco um recorte no Goleada no YouTube Itatiaia Esporte. Fora de casa, nos últimos 9 jogos, 1 ponto. Ou seja, 1 ponto em 27. Um empate e 8 derrotas. O Galo, o Edu Panes falou aqui no primeiro tempo, segue com a pior campanha do retorno. Chega a ser, inclusive, inacreditável também que tenha esse desempenho. Aí que tá na tela pra quem tá no YouTube, ó, o recorte aí dos últimos 9 jogos. Pra quem tá no radinho a gente descreve. Um empate e 8 derrotas, 1 ponto em 27. 3,7% de aproveitamento como visitante nessa sequência fora de casa, com 4 gols feitos e 15 sofridos. Essa é a sequência recente do Galo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tem aquele recorte também da campanha toda, né? Fora de casa. 15 jogos como visitante, 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. São 9 pontos em 45 possíveis. É o 16º do campeonato nesse aspecto. 9 gols feitos, 21 sofridos. É o Galo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Dentro de casa tem uma derrota só. 6 empates e, se eu não me engano, 6 vitórias. É a sequência do Galo, pensando como mandante. Mas assim, é um brasileiro do Galo abaixo da crítica, Lê. É o terceiro pior ataque, né, do Campeonato Brasileiro. Se você for ver, claro que o campeonato a gente não mensura assim, né, mas em termos de salário, vou fazer assim, ó, quanto custa o ataque do Atlético? Ele certamente estará entre os mais caros do futebol brasileiro. É o terceiro pior ataque do campeonato. Claro que isso não depende só dos atacantes, mas fundamentalmente, né? Agora, especialmente o jogo do Atlético contra o Corinthians, eu comecei, inclusive, concordando com o São Paulo, hein, que não é uma coisa que acontece todos os dias, ok? Aliás, vinha numa sequência, eu e o São Paulo, muito boa, porque eu tinha elogiado ele muito no Clássico contra o Cruzeiro, e depois elogiei a escalação. Não a escalação, os nomes em si, mas o fato dele estar pensando prioritariamente no jogo de amanhã, que é o jogo mais importante para mim do ano para o Atlético. O Atlético campeão mineiro, numa posição intermediária do Campeonato Brasileiro e campeão da Sul-Americana disputando a Libertadores da próxima temporada, é um bom ano do Atlético. É um bom ano que pese que teve vários e vários problemas, algumas apostas que evidentemente não deram certo em termos de contratação, troca de treinador, enfim. Mas eu considero que seria um ano bom do Atlético, então acho que o jogo de amanhã é o mais importante do ano e pensando assim, ele tirou praticamente metade do time titular, né? A gente nunca sabe o time que sai jogando, mas a impressão que se tem é que metade do time titular, pelo menos tinham 5 bons, assim, jogadores de alto nível no banco de reservas. E eu entendi que ele estava priorizando o que tem que ser priorizado, embora o Campeonato Brasileiro seja tudo isso que vocês já falaram, né? Só que entendo que depois de um primeiro tempo de 0-0, de igualdade, ele poderia ter mexido no time. Até porque, isso aí não é uma impressão que eu tenho, viu, Cirilo? Isso é uma convicção que eu tenho. Se os caras entram, os bons, entram no 0-0, é um jogo diferente até em termos de desgaste. Quando eles entram no 0-1, tem que marcar pressão, tem que acelerar o jogo ofensivo, tem que correr muito mais. Então, acho que ele poderia ter feito, pelo menos que ele não fizesse todas como ele fez no decorrer do segundo tempo, mas que ele fizesse 2, colocasse 2 bons ali para dar uma encorpada no time, eu acho que já ajudaria bastante e talvez o resultado do jogo fosse diferente. Quando tá todo mundo junto, o Corinthians já tá confiante, a torcida jogando junto, não precisa mais sair, não precisa mais se expor, não tem mais ansiedade, não tem mais a pressão. O Dorival começa a mexer no time também, reforça o sistema defensivo, então fica um jogo muito mais complicado. Dito isso, não dá pra gente excluir o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, ou o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, do resultado da Sul-Americana. Não tô falando só aí nesse caso, nem só de terça, né? Tô falando de uma passagem para decisão. Então, acho que se o Atlético conseguir chegar à final, e eu acredito que consiga, porque é mais time que todo mundo que tá aí, eu sempre gosto de lembrar pro torcedor mais esquecido, que é o atual vice-campeão da Libertadores que tá em campo. Não é qualquer time, não. Aliás, é o atual vice também da Copa do Brasil. Então, o Atlético, ele olha de cima para baixo para qualquer um que tá aí. Qualquer um que tá aí. Então, se ele chega na decisão da Sul-Americana, essa fase difícil do Campeonato Brasileiro, eu acho que ela você pode deixar de lado. Evidentemente, se não acontecer nenhuma tragédia, que eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Então, tá muito condicionado a Sul-Americana, ao Brasileiro, principalmente falando do jogo do sábado à noite, viu, Cirilo? Edu, para ganhar do Del Valle vai precisar de desempenho, né? Voltando à discussão do bloco anterior. Vai precisar de desempenho, vai precisar de parte física. Jogador descansado. E assim, cara, eu concordo. Eu acho que o São Paulo acertou na escalação inicial. A gente falava agora há pouco de Palmeiras e Cruzeiro, né? O Alê citou aí, como que vai fazer 4 jogos seguidos com os mesmos caras? Eu trago essa discussão pro Atlético. O Atlético, desde que foi eliminado da Copa do Brasil, aliás, antes disso, ele não tinha dia de semana livre, ele não teve semana livre. Agora que teve uma data FIFA pra ter, ele não teve. Porque ele teve que jogar contra o Sport, um jogo atrasado. Quando ele teria data livre por conta da Copa do Brasil que ele foi eliminado, a CBF mudou a Copa do Brasil para depois do Campeonato Brasileiro. Então a sequência do Atlético segue sendo uma sequência sem meio de semana livre, em momento algum.
Se a gente pegar o último dia 24 até o próximo dia 25, que é o jogo da volta da Sul-Americana, é um jogo a cada 3 dias. Se você pegar esse ataque que, vamos dizer que seja o titular do Atlético, se o Sampaoli não segura essa linha de frente, quando eu falo linha de frente, é Scarpa, Bernard, Rony, o próprio Rony, esses caras vão ter uma sequência de jogo a cada 3 dias. E aí você tem que, em algum momento, você tem que segurar. Em algum momento você tem que planejar. Eu preciso parar de esticar a corda em um jogo. O Atlético olhou para a tabela, o daqui para frente. Se eu vou com o time principal para Itaquera, eu vou ter um risco de perder? Vou. O risco de perder é maior em Itaquera com o time principal ou na Arena MRV contra o Ceará? Eu acho que é em Itaquera, então aqui eu vou segurar. Aqui eu vou poupar, vou levar a força máxima para o jogo do Del Valle lá na altitude e depois vou tentar esticar a corda contra o Ceará, que aí é final de campeonato para mim. E sigo esticando a corda na volta contra o Del Valle. E pode ser que contra o Inter no Beira-Rio, ele volte a poupar boa parte do time. Porque você tem que fazer uma gestão de alguma maneira, cara. Não adianta colocar o Rony, por exemplo, o Scarpa, para fazer 5, 6 jogos em sequência a cada 3 dias. Porque no jogo que você precisar mesmo, os caras vão estar estourados, eles não vão suportar. E o Sampaoli, ele segurou justamente a linha de frente, que é aquela que ele vem batendo na tecla nas coletivas. Tá faltando contundência, nosso problema é criação, a gente tá tendo dificuldade do meio pra frente. E foi isso que ele segurou. Até acho que poderia ter colocado mais cedo também. Se ele coloca os caras mais cedo, ele vai ter mais qualidade e mais oportunidade de fazer um jogo melhor. Mas pode ter sido algo pensado também na gestão de grupo. E vamos lá, né, cara? A turma que tá entrando precisa dar conta do recado, precisa jogar mais. Hulk precisa jogar mais, Biel precisa jogar mais. Esses caras estão devendo. Bom, Vitor Xavier, desafio muito importante do Galo amanhã contra o Del Valle. É o jogo da temporada, João? Ô Cirilo, é o jogo do ano pro Atlético. É o jogo da temporada pro Atlético. Vale destacar que o Galo está a 3 jogos de voltar à Copa Libertadores, o que muda a temporada do ano que vem. E a 3 jogos de ganhar um título continental, um título importante. Lá nos anos 90, Cirilo, o Galo fez uma bobagem sem tamanho, com a sua história, um desrespeito à sua história, que foi o desrespeito de não valorizar a Copa Conmebol. Que o Atlético valorize nesse momento a oportunidade de ganhar a Copa Sul-Americana, que é um título grande sim e é importante sim. Não é o título mais importante do continente, todo mundo sabe que é a Copa Libertadores. Agora, eu nunca vi time grande que ganhou a Sul-Americana desvalorizar a Sul-Americana. O São Paulo, que é o time mais vencedor do futebol brasileiro, fez festa quando chegou na Sul-Americana. Então tem que valorizar sim, que o Atlético não caia na bobagem de não valorizar uma eventual conquista, como fez nos anos 90 com a Copa Conmebol. E digo sobre isso que são 3 jogos contra times que estão no patamar do Atlético, no padrão do Atlético. Não são grandes times, não são times espetaculares, mas também não são times ruins. O Atlético tem toda a condição de conquistar a Sul-Americana. Eu tive lá no passado, na final da Sul-Americana, Cruzeiro e Racing, vi a festa bonita que fez a torcida do Cruzeiro lá e vi a festa bonita que fez a torcida do Racing, que ganhou. Então o Atlético tem que querer ganhar. Time vive de dar a volta olímpica, de levantar caneco, de fazer festa com a sua torcida. E o Atlético tem toda a condição de fazer uma festa que muda o seu 2025, que foi bem mais ou menos até aqui, porque se ganha. Tem festa, tem caneco, tem celebração, mas mais do que isso, Cirilo, muda o 2026. Muda o 2026, porque garante uma Copa Libertadores. E temos que lembrar o calvário que é para ganhar uma vaga na Libertadores pelo brasileiro. São 38 rodadas rodando o Brasil inteiro. Ou o calvário que é para ganhar na Copa do Brasil contra adversários que são muito mais duros do que os adversários que o Galo tem agora em seu caminho de busca do título da Copa Sul-Americana. Então, para mim, Cirilo, é o jogo do ano. Se o Atlético voltar de lá com um empatezinho, já tá bom demais. Se voltar com a vitória, melhor ainda. Mas é segurar esse primeiro jogo fora de casa para decidir em casa e estar aí sim, a um jogo, a uma partida, de ganhar um título e de voltar para a Copa Libertadores. Tá aí, né, rapaziada? Ficamos com aquele giro de notícias do Galão da Massa, exclusividades e atualizações para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações. Olha só, rapaziada, o Santos jogou ontem contra o Vitória e perdeu dentro de casa. E colocando mais ainda uma briga ferrenha aí entre quem vai ir para segunda, para ser a última posição do C4. Rapaziada, o Galo tem a obrigação de ganhar todos os jogos daqui para frente, não dá. Exemplo, o Vasco tá ganhando todos os times aí, perdeu apenas pro Palmeiras, né, que foi um jogo lá meio estranho, né, o Vasco recebeu 80 milhões, enfim, foi o único jogo que o Vasco perdeu, porque o Vasco ganhou todos os outros jogos depois, em sequência. O Galo tem que fazer isso, ganhar todos os jogos, não tem essa não. É jogar, tomar a bola, ficar com a bola pra ele, ter aquele futebol bonito que a gente tem, entendeu? E afastar essa crise que tá voando, tá rodeando aí o nosso clube, entendeu? Quando o clube tá com crise, só dá problema. Então, rapaziada, vamos pra cima, pegar de exemplo até o próprio Vitória, né? Que o Vitória também, nas últimas 4 partidas, tem 3 vitórias e deu uma respirada terrível. Então, a gente tem que pensar grande e ganhar todos os jogos daqui pra frente. Combinado? Um
grande abraço, até o próximo vídeo. Esse foi o meu desabafo.